Nesse momento você vai ver um vídeo sobre a prevenção cardiovascular. Você sabia que você agora, nesse momento, que está me escutando, pode estar com uma placa de gordura aí nas tuas artérias e não saber disso? Isso pode ser, no futuro, a formação de um infarto ou de um AVC? A boa notícia é que você pode reverter essa placa, ao contrário do que muitos médicos dizem. Você pode reverter essa placa, sim. Isso é uma realidade. Você pode dissolver essa placa com a medicina natural, através de mudanças de hábitos de vida, e essas são as mais difíceis da gente implementar, e também através de substâncias naturais, de suplementos. Gente, isso é totalmente possível, mas desde que você modifique a tua vida. Esse vídeo está começando agora e é um vídeo muito bom e eu agradeço a tua presença aqui, você é muito bem-vindo. E faz uma coisa agora, você que está me escutando agora, põe aí nos comentários, escreve o local de onde você está me escutando, põe o nome, escreve aqui embaixo nos comentários o nome da tua cidade. E põe também de lado o estado, porque às vezes é a cidade do interior que a gente não conhece. Então, vá lá, escreve o nome da tua cidade para eu saber de onde você está me falando. Agora, você já fez algum exame de ultrassom das carótidas e deu placa de gordura nas carótidas? Você já fez um exame do coração e já deu placa de gordura no coração e teve que fazer um stent? Então, gente, saiba que isso não aconteceu por acaso. E a causa desse problema não foi excesso de colesterol. Como se o excesso de colesterol acontecesse aleatoriamente, por acaso, e não tivesse causa nenhuma. Isso tudo é um erro, um equívoco gigantesco da medicina tradicional. Nós estamos aqui para esclarecer esse equívoco. Na realidade, o infarto e o AVC são doenças que são provocadas pela formação de uma placa de gordura que obstrui a artéria e o sangue não pode mais circular naquele ponto ali. E essa doença acontece por motivos que já foram elucidados, descobertos. E nenhum dos motivos, são várias causas, não é uma só, é por causa de colesterol. Então, você fazer o uso de remédio para baixar colesterol não vai evitar que você tenha infarto. Pode ficar certo disso. Muitos médicos, inclusive o Dr. Stephen Sinatra, que foi um grande médico norte-americano já falecido, foi um cardiologista muito famoso, você pode encontrar vídeos do Dr. Stephen Sinatra, não é Frank Sinatra, não é o cantor, é Stephen Sinatra. É um médico maravilhoso que tem um trabalho muito bom que ele fez dentro da medicina integrativa, em que ele revela essa questão do colesterol e explica bem direitinho como não tem nada a ver o colesterol com doença cardiovascular. Tá? Agora, para você sair do risco de infarto, o que é que você precisa fazer agora? Vamos pegar o papel e a caneta para anotar? E se você tem placa de ateroma nas carótidas, pode ter em outro lugar também. A boa notícia é que a gente pode reverter. Agora, para reverter tem que mudar. E essa mudança muitas vezes a pessoa não quer fazer. Presta bem atenção. A mudança dos hábitos de vida é fundamental para que você possa reverter esse processo. Porque foram exatamente os seus hábitos errados que levaram você a ficar com o AVC, o infarto, com a placa. Você pode ter a placa e não ter o AVC, mas a placa precede o AVC. A placa precede o infarto do miocárdio. Então a gente tem que dissolver a placa antes que ela provoque um evento cardiovascular em você. Tá? Bem, quais são os hábitos nocivos? Primeiro você vai anotar quais são os hábitos nocivos. O primeiro deles, o sedentarismo. Gente, o sedentarismo, você não fazer atividade física, ele está catalogado como algo pior do que fumar para a saúde de uma pessoa. E para que você possa conseguir se libertar do sedentarismo, de ficar parado, sentado num sofá a vida inteira sem fazer atividade física, a primeira coisa que você tem que fazer é ir para uma academia, se matricular para uma musculação e uma ginástica feita com o aeróbico e a musculação. Agora, se você conseguir fazer 150 minutos por semana, você deixou de ser sedentário. O que implica em 30 minutos por dia. Se você faz 30 minutos por dia, 6 vezes
cinco vezes na semana, já não é mais sedentário. Essa é a regra. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para dissolver as placas de gordura é deixar de ser sedentário. Isso vai evitar também que você forme as placas. Porque quando você está em atividade física franca, a possibilidade de você coagular seu sangue diminui muito. De você ter distúrbios de coagulação diminui. Você melhora, você regula, você controla, você equilibra a coagulação sanguínea, que é algo fundamental para a questão dessas placas e do infarto e do AVC. Muitos infartos são provocados pelo deslocamento de um coágulo, que vai para o cérebro e obstrui uma artéria menor. E tudo isso pode ser evitado com a prática de atividade física regular, 5 vezes por semana, no mínimo, tá? Maria Marluce diz que acabou de chegar de uma caminhada de 2 quilômetros. Muito bom, graças a Deus. Mas caminhada ainda é pouco, viu? É importante a musculação, fundamental. Então, os hábitos de vida, o primeiro hábito nocivo é você parar de ser sedentário. Segundo hábito, muito ruim, é você comer demais. É você comer logo um café da manhã, entendeu? Isso aí, logo de cara já acorda morrendo de fome, comendo café da manhã. A prática do jejum é algo extremamente benéfico para o sistema cardiovascular. Para prevenir infartos e AVCs. Para sair do risco do infarto. Eu pratico o jejum todos os dias. Agora mesmo são 9 horas e 44 minutos. Nós estamos aqui de manhã. Você que está vendo esse vídeo gravado não sabe. Mas agora nós estamos ao vivo aqui de manhã. 9 horas e 44 minutos. E eu estou sem comer nada desde ontem. Já estou com as 14 a 15 horas de jejum aqui. E me sentindo muito bem. Já fiz atividade física, inclusive. Já fui para a academia. Já fiz 15 minutos de corrida. 5 minutos de caminhada. Fiz 20 minutos de aeróbico, mais atividade física nas pernas, a musculação nas pernas, as máquinas. E estou aqui. Só tomei água até agora, estou me sentindo super bem. Então, esse é o próximo hábito para você melhorar as placas, é você praticar o jejum matinal diário. E, de vez em quando, um jejum intermitente com mais tempo do que essas 14 horas. Pode fazer um jejum de 15 dias, de 24 horas. Isso ajuda muito a evitar infartos e AVCs. A gente tem que saber o seguinte, que uma das causas básicas do infarto, da formação das placas de gordura, não é porque você come muita gordura. Não é verdade isso. Uma das causas básicas disso é a inflamação da artéria. A artéria está inflamada, por isso que forma a placa. E o jejum é um anti-inflamatório natural mais interessante que tem. A Sandra Monteiro está perguntando se a catarata só resolve com cirurgia. Olha, veja só. Se ela estiver avançada, sim, só com cirurgia. Ela só consegue reverter se estiver muito no comecinho. Você pode fazer o espinafre, que tem muita luteína e zeaxantina, fazer a suplementação com luteína e zeaxantina, que aí ajuda bastante. E pode até reverter, mas se você não cortar o açúcar branco e o glúten, não consegue não, viu? O grande vilão que causa várias doenças da atualidade é o açúcar. E as pessoas não querem tirar o açúcar. Não querem nem ouvir falar em tirar o açúcar da vida. Porque é uma droga, é o pó doce. Né? É a droga doce. Então, o sedentarismo é o primeiro hábito e o hábito de comer demais é o segundo hábito. Então, a gente vai curar isso com uma mudança de hábitos. E essa é mais difícil da gente fazer. Jejum e atividade física. Esse é o primeiro passo. Agora vamos ao segundo tópico, alimentação. Anota aí. A alimentação é fundamental nessa questão do infarto. Fundamental. E os médicos não sabem, infelizmente, orientar em relação a isso. É uma pena. É uma pena que eles não estudem nutrição. A gente vai, eu fui um dos melhores alunos da minha turma, fui um dos 4 melhores alunos da minha turma, quase fui laureado de turma. Passei por média em praticamente todas as matérias. Para não ficar muito metido a besta, eu só fui para final em uma. Entendeu? E eu posso dizer que no meu curso inteiro eu não assisti uma aula sequer de nutrição. Não tem. A única coisa que você escuta, nem aprende, você escuta na faculdade de medicina é que sal faz mal para hipertensão, que é uma mentira, e que açúcar faz mal para diabético, que é verdade. É a única coisa que você escuta. O resto você não sabe nada. Então, o médico não estuda nutrição. E a alimentação é o fator da equação mais importante que existe aí na
na questão da doença e da saúde. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você retirar da sua vida os alimentos inflamatórios. O açúcar, por exemplo, o açúcar branco refinado, é um alimento inflamatório, altamente inflamatório, que inflama a parede das artérias. A alimentação com açúcar branco é não é a única, das principais causas do infarto. E eles acham que é só colesterol. E o cara continua comendo açúcar e vai infartar. Quantas pessoas tomam as estatinas para baixar colesterol e continuam infartando? E morrendo de infarto. Por acaso baixou a quantidade de mortes por infarto depois de que a indústria farmacêutica vende bilhões e bilhões de estatinas por ano no mundo inteiro? Não baixou foi nada. Porque não é verdade. Uma coisa só funciona quando é verdade. Então nenhum médico orienta o seu paciente a tirar o açúcar branco. O açúcar inflama. E ele faz uma coisa, quando você come alimentos ricos em açúcar, você produz muita insulina. O pâncreas vai dar um pico de insulina na tua corrente sanguínea. Esse pico de insulina também é inflamatório. O próprio açúcar inflama a parede da artéria, ele próprio, mas a insulina em excesso também inflama a parede da artéria. E essa parede da artéria inflamada vai gerar as doenças cardiovasculares. O endotélio vascular, que é essa camada fina de células que tem revestindo a parede das artérias, ele começa a se danificar, a sofrer danos, vai inflamando. E com isso, nessa coisa de sofrer danos e ser consertado, pela falta de vitamina C, que é mais uma causa, aí você vai ter uma perturbação, uma ineficácia na regeneração dessa parede que precisa ser constante. Aí você vai ter uma parede mais fina e, para isso, forma-se a placa. Uma parede mais fina pode romper, aí o corpo lança a mão da formação de uma placa para tentar evitar que a parede se rompa. Essa é a causa da formação da placa de gordura. Não é por você comer gordura que forma a placa de gordura. E não é uma placa só de gordura, é uma placa de proteína e gordura. Então, a alimentação é fundamental. Tudo que você come que é inflamatório vai favorecer a formação da placa. Então, você tem que tirar fritura, você tem que tirar alimentos industrializados, que todos eles são bastante inflamatórios. Tem que tirar o açúcar branco e o glúten. Isso é uma coisa muito difícil das pessoas fazerem. Mudar os hábitos, ou seja, fazer o jejum e praticar atividade física é até mais fácil. Mas mudar os hábitos alimentares, isso é bem mais difícil. Então, alimentação saudável, cheia de antioxidantes, colorida, natural, crua, com muitas frutas e verduras, as comidas da terra, isso sim é o caminho para você evitar o infarto e não tomar remedinho para baixar colesterol. É muito mais eficaz para evitar um infarto você aderir a uma alimentação rica em alimentos que vêm da terra, que tem sua base nas plantas. O Fernando Lisboa está fazendo uma pergunta excelente e eu vou aqui falar em voz alta a pergunta dele. O senhor nunca mais vai saborear uma deliciosa pizza? Deus me livre. Já fazem 10 anos que eu não faço isso. Graças a Deus. Porque esse prazer de saborear uma deliciosa pizza não vale a pena para você ficar doente depois e ter que colocar um stent. A pizza é que é um veneno, porque a pizza tem a massa que foi feita com açúcar. Eles colocam açúcar na massa. Tem o glúten ali presente. Tem um monte de alimento, tem a lactose, que é inflamatória também, que é o queijo. Tem um monte de coisa ali altamente perigosa. Nem sem glúten. Então, o grande primeiro passo que uma pessoa que ganha consciência alimentar tem que fazer, que quer cuidar da própria saúde tem que fazer, para sair desse sistema de doença que tem aí, é tomar consciência de que o prazer de comer certas coisas não vale a pena. Quando você acorda para isso, aí você muda. Entendeu? Bem, então a alimentação é fundamental. Você pode fazer uma pizza low carb aí, feita com uma farinha de grão de bico, mas mesmo assim comer muito pouco, porque as farinhas também têm muito açúcar. E o açúcar é a grande causa da inflamação crônica, que faz o infarto. Então, a alimentação é fundamental. Agora, qual seria o terceiro tópico muito importante para você prevenir o infarto? Nesse vídeo aqui, a suplementação, porque a falta de vitaminas também
é causa da formação das placas. Eu vou citar aqui três vitaminas muito importantes. A B12, a vitamina C e a vitamina D. E eu vou explicar o porquê. Agora eu vou lembrar vocês o seguinte. Todo mundo que existe nesse mundo hoje está deficiente de vitamina C, deficiente de B12 e deficiente de D. Todo mundo. Por conta da vida antinatural que nós vivemos, afastados da natureza, nós estamos seriamente deficientes nessas três vitaminas. E elas são fundamentais, gente. E eu vou agora falar do terceiro tópico, que é a suplementação. A vitamina D é fundamental para o bom funcionamento dessa parede das artérias. A vitamina D é fundamental para a saúde das artérias. Então, a placa de gordura se forma porque está faltando vitamina D também. É mais uma causa. Então, vitamina D é fundamental, é um suplemento fundamental para você fazer. Outro suplemento importantíssimo é a vitamina C. Ela é uma das causas mais importantes de infarto e AVC. A deficiência crônica de vitamina C que toda a humanidade tem. A vitamina C ela é fundamental para que a artéria possa se refazer, para que a parede da artéria possa se regenerar constantemente. Então, quando você não tem vitamina C suficiente, você não fabrica o colágeno necessário para isso aí, para formar essa parede. Aí ela fica bem fininha e olha, gente, ali está circulando sangue numa pressão forte. É uma artéria. E aí o corpo percebe que está bem fininha a parede, que pode romper, aí ele vai e forma uma placa com proteína e gordura, tá? Ele forma essa placa para poder, é como se fosse um band-aid, como se fosse um reparo ali, para evitar que se rompa. Então a placa de ateroma, que é essa placa de gordura, no começo ela é salvadora, ela é boa. Foi uma tentativa do organismo resolver o problema da falta da vitamina C e da inflamação constante, da agressão constante que essa parede sofre. Aí depois, essa placa vai crescendo, 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 crescendo e se transforma no problema. Então, suplementar a vitamina C é fundamental para que você possa evitar o infarto e o AVC. E terceiro, a vitamina B12. Por que a vitamina B12 é tão importante? Porque existe uma substância dentro do corpo da gente chamada homocisteína. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Homocisteína, ela é tóxica e todo mundo tem. É que nem ureia, creatinina, é uma substância tóxica que circula pelo nosso corpo e que todo mundo tem que ter. Ela tem que estar na menor quantidade possível. O ideal é 5, 6 no exame de laboratório. Homocisteína. Nenhum médico pede. Nenhum cardiologista pede. É um absurdo. A homocisteína alta, ela é fator de risco cardiovascular. Ela é um agente agressor da parede das artérias. Ela inflama as artérias. E quem é que baixa a homocisteína, gente? Vitamina B12. Então, quando você está com deficiência de vitamina B12, você tem uma homocisteína muito alta e isso é um risco maior de infarto. Então, B12 evita infarto, vitamina D evita infarto, vitamina C evita infarto. São essas três vitaminas. Vocês compreendem, gente, como é importante os hábitos de vida, praticar o jejum, atividade física, mudar a alimentação para alimentação mais natural, tirando açúcar e glúten, e fazer a suplementação de vitamina C, vitamina D e B12. Eu resumi agora, rapidinho, em alguns segundos, como é que você pode fazer para sair do risco de infarto. Agora, gente, comer tudo que é natural, né? Um bom suco de limão com a casca também vai ajudar a dissolver essas placas. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui na internet. A romã é uma fruta que já tem, inclusive, trabalho científico mostrando que ela dissolve placa de gordura. A romã. Tem um trabalho que foi feito por 6 meses, desde 2003, provando que o pessoal comendo romã, 6 meses, todo dia, reduziu o tamanho das placas, das carótidas das pessoas. Entende? E nenhum médico cardiologista prescreve romã para a pessoa que está com placa de gordura. A não ser eu. Eu não sou cardiologista, mas eu prescrevo. Oi, pessoal, eu estou interrompendo a live agora para falar sobre um assunto muito importante. Você que está com mais de 40, 50 anos precisa fazer a prevenção cardiovascular. Esse curso é um curso maravilhoso. É o curso de prevenção cardiovascular. Nesse curso você vai compreender quais são as verdadeiras causas das doenças cardíacas. Qual é a verdadeira causa do infarto, do AVC? Por que as pessoas estão tendo tanto AVC hoje em dia?
E nesse curso maravilhoso, que é o curso de prevenção cardiovascular, você vai entender como você pode prevenir de verdade essas doenças cardiovasculares. E é esse o propósito do curso. É um curso maravilhoso, onde você vai entender, em primeiro lugar, que o colesterol não é a causa de infartos e AVCs. Você vai entender quais são as causas verdadeiras. São muitas. Que inflamam tuas artérias, que intoxicam tuas artérias e que estão provocando a formação dessas placas de gordura que terminam levando você a ter um AVC, um infarto do coração. A gente vai entender como você pode fazer para prevenir isso aí. Esse curso, gente, é um curso muito mais de prevenção do que qualquer coisa. Quando você está realmente com algum problema cardiovascular, com infarto ou com AVC, tem que ir para o hospital, tem que colocar um stent, tem que fazer realmente um atendimento na emergência. Esse curso não se propõe a tratar quem está com infarto ou quem está com AVC. Esse curso se propõe a prevenir. Então, é um curso onde você vai aprender sobre alimentos funcionais que vão ajudar o teu coração a funcionar melhor e vão prevenir infartos e AVCs. Você vai aprender sobre a reeducação alimentar, que é fundamental para isso. Quais são as comidas que você tem que tirar para você evitar infarto? Quais são os alimentos que estão provocando infarto? Isso tudo você vai aprender nesse curso maravilhoso. É um curso 100% online e está numa promoção super especial, tá? Aqui embaixo da tela você vai ver o link para você fazer o curso. Então você vai entender quais são os alimentos que provocam a formação das placas e os alimentos que inibem e retardam e revertem a formação das placas. É um curso fantástico, um curso completo. Eu te espero lá. Vou ficar muito feliz em que você seja meu aluno, vou ficar muito feliz em ser o seu professor, tá? Aqui embaixo da tela e no chat também, aí no chat ao vivo, você vai ver o link para você fazer esse curso, tá numa promoção maravilhosa, bem baratinho, tá? Eu te aguardo lá, um beijo no coração e até a próxima.